Olá, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para um episódio de Porsche Consulting Conecta. E quem já existe no nosso videocast sabe que a gente sempre traz pessoas e conteúdos muito interessantes e sempre muito atuais. E hoje nós temos mais uma vez um grande prazer receber uma pessoa excepcional. Eu já estou muito animado para essa conversa porque o tema, vocês não vão acreditar, é humor. E quem conhece Porsche Consulting sabe, nós temos o título de Consultainment. Você combina consultoria com entretenimento. E ninguém melhor do falar sobre isso com a Mariana com Y. Aê! Seja bem-vindo ao nosso videocast. Que demais, gente. Chiquérrimo aqui. Tô feliz demais. Obrigado pelo convite, viu, Rudy? Imagina. Tô animada pra saber quais são as perguntas de Porsche Consulting sobre humor. Isso mesmo. Ah. Esse vai ser o assunto de hoje. E quem não sabe, mas eu acho que a maioria já sabe que a Mariana com Y é uma das melhores e mais publicadas palestrantes do Brasil. Eu fiz a pesquisa hoje, ela é entre os top 10 do Instagram, do LinkedIn, de todas as redes sociais e também um palestrante pessoal. E nós já fizemos com ela uma incrível experiência e eu recomendo para todos vocês. Gente, Maravilha. que demais isso! Olha que foi incrível estar lá introdução, né? com vocês, Rudy. Preciso fazer uma foto daquele dia, porque vocês me receberam muito bem. Uma equipe, assim, com um coração Obrigado. enorme. Foi muito fácil trabalhar com vocês. Foi muito legal Maravilha. mesmo. Obrigada pelo convite. Mariana, para começar a nossa conversa, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a sua história, né? Bora. Porque nós já sabemos onde você está hoje, mas é uma jornada, né? Sim. Conta um pouquinho, como você chegou nesse ponto para se identificar com essas coisas de inteligência emocional, Sim. inteligência psicológica e combinar isso com humor. Como foi essa trajetória de você? É muito interessante, Rudy, porque todo mundo olha e fala, nossa, Mari, você fala tão bem, você é expressiva, sempre foi assim? E não. Eu fui uma criança extremamente tímida, passei por processos e processos de bullying na escola, e aos 16 anos eu tava com tanto estresse, tanto cortisol na minha corrente sanguínea que eu tive um burnout, não um apagão. Caramba. O burnout, ele tá atrelado ao trabalho, mas também ao excesso de cortisol, Claro. que é o hormônio do estresse na corrente sanguínea. E eu tava na aula de física, professor, nada a ver, nada, não é particular, não é com ele. Eu tava numa aula de física à tarde, Rudy, parei de sentir minhas pernas começaram a formigar, meus braços formigaram, meu rosto começou a formigar. Eu parei de sentir todo o meu corpo consciente, Caramba. só que sem sentir nada. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? E me deu aquele medo. Eu falei, acabou. Sim. Pô, agora. É. E aí, quando eu cheguei no hospital, o médico falou, foi um excesso de estresse. Na época não tinha a palavra burnout. Não provavelmente, tinha, né? Agora é uma imagina. coisa, palavra de moda, né? Hoje Ok? todo mundo tem essa conexão, mas era Sim. tanto estresse e meu corpo não aguentou. E ali, indo pro hospital, aquele medo de morrer, eu falei, gente, o que é isso? Eu não Caramba. tenho... E me deu aquele medo, eu tinha 16 anos. Quando eu voltei, que eu vi que eu tava vivo, eu falei, o quê? Que isso? A vida é muito mais! Ainda tem mais, ainda tem. E aí mudou meu primeiro clique, assim, de sede de viver. Então eu sou essa pessoa intensa, eu quero conhecer as histórias, eu quero experimentar todos os sabores, todos os Sim. pratos, eu quero viajar. Então ali foi o meu primeiro clique de falar, eu tenho sede de viver, eu quero experimentar a Muito bom. vida. E aí eu comecei a perceber que a gente precisa experimentar a vida antes do clique, né? E aí eu passei por esse processo, aí fui jogar futebol nos Estados Unidos, me machuquei, voltei pro Brasil, trabalhei 8 anos como guia Disney, Opa, legal. então misturei já Nos essa parques parte mesmo? Nos Nos parques. Eu levava legal. adolescentes de 15 anos, Rudy, pra Caramba. ficar 18 dias na Disney. Vocês imaginam? Que é isso? Tô pronta pra qualquer coisa. E aí, eu voltando, meu pai é empresário, meu pai falou assim, é isso, ó, vai viajar, a vida é isso. Tá achando que o quê? E aí... Não, é uma herança ilimita. Engenheiro, empresário, ele falou, você precisa dar um jeito. Não é, essa vida não é só porque eu era recreadora, né? Então, Sim. eu fazia viagem brincando com eles. Essa era a minha vida. E meu pai falou, ó, a vida não é só isso. E eu voltei pro mercado de trabalho, eu tive uma experiência muito boa, incrível, numa empresa de apresentações, que eu tenho um carinho imenso, que é a Soap, sempre falo. Conhecemos? A Gracinha, Soap Conhecemos. maravilhosa. Eles fizeram uma apresentação institucional para a Porsche Consulting Brasil. Com eles storyline, são- contar a história e colocar isso em imagens. Eles Bem são legal. maravilhosos. Conhecemos. E foi a melhor experiência profissional que eu já tive, Roger. Legal. Lá,
eu tive a oportunidade de ser a Mari, de jogar, e eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento. Então, foi quando eu comecei a entender sobre treinamento e desenvolvimento. Só que ali também eu conheci um negocinho chamado ego. Sempre aparece. Ele veio, Rude. E aí me veio uma proposta maior, eu falei, nossa, vou viajar o mundo, e meu ego. Só que eu fui por uma experiência muito ruim. Em 2018, eu tive depressão. Porque eu tava numa empresa que não aceitava a Mari, eu tinha que falar mais baixo. Era uma conspiração com uma outra identidade. Sim. E ali eu falei, cara, como assim depressão? Sou mó legal, gente, como assim? Por arrogância, né, ou por ignorância da minha parte, eu não tinha informação, Rude. Porque pra mim o depressivo era quem tava na cama e não levantava, eu não tinha informação. E eu comecei a estudar e eu comecei a reparar que tinha muita gente, como eu, trabalhando doente, sem saber que tava doente. Sim. Sim. E eu falei, eu preciso estudar isso. E aí eu fui, claro, fiz meu tratamento, gente, tá sentindo, tá com maus resultados, se sente muito triste, busca ajuda médica, né, Rude? Acho que não tem esse é um ponto. vergonha alguma a gente buscar ajuda. E eu tive esse acompanhamento. Mas aí eu comecei a entender a inteligência emocional. Eu falei, cara, o que é isso? Deixa eu entender como que a gente treina isso. E quando eu comecei a fazer os primeiros cursos de inteligência emocional, Rude, tinha curso que eu saía pior. Eu ia fazer o curso... Você achava que agora vou sair daqui Vou sair voando. ótima. E aí eu fazia curso, eu descobria que eu tinha um trauma. Eu falei, gente, a gente é uma linha dramática. Você vai no curso, você chora, e todo mundo se abraça. É uma linha no drama. Não tá errado. Mas eu não me conectava. Eu falei, gente, a gente não pode se divertir aqui. E aí fui entender. Então fui lá pro Vale do Silício, fiz o curso de inteligência emocional do Google, que é o Search Inside Yourself. Fiz alguns cursos de PNL, fiz alguns cursos pra entender que o patrono... Né, Repertório, ampliar repertório. Isso. Fiz um que o patrono é o Dalai Lama, que é o Action for Happiness. E fui colecionando, falei, cara, será que a gente pode trazer a consciência da inteligência emocional de um jeito leve? Que era o meu jeito. Eu falei, será que a gente não pode falar sério sem ser sério? Muito bom. Então, há 4 anos atrás, Rudy, eu comecei essa pesquisa, né, de conectar a inteligência emocional com bom humor. E aí eu registrei a inteligência humorcional. Porque eu falo que o humor, ele não é sobre contar piadas. É sobre a sensação de bem-estar. Muito bom. Então é como que a gente faz um caminho sofrendo menos. Porque não dá pra gente ser feliz o tempo inteiro. Isso mesmo. Mas a gente pode sofrer menos. Então, a minha história foi combinando essas estruturas. E eu registrei minha profissão, eu sou humorologista. Porque humorista conta piada. Humorologista eleva a sensação de bem-estar das pessoas. Muito bom. E aí foi aí que eu conectei e falei, eu preciso levar isso pras empresas. Pra que as pessoas já existia ou você criou? Não, criei os dois. Registrei os dois. Boa! Fui lá no NPI, tá registrado. Boa! Registrei a inteligência emocional e o humorologista. Porque as pessoas falam, pô, ela fala de humor, mas não contou uma piada. E aí eu comecei a desenvolver essa linha de raciocínio de humor como sensação de bem-estar. Não como comédia. A comédia é feita pra fazer rir. O bom humor é feito pra fazer bem. E aí eu entro dentro das empresas, das companhias, pra falar com essas pessoas que por arrogância ou por ignorância acham que não precisam de nenhum caminho pra estar bem. Então tá todo mundo estressado e tá achando normal. Então eu falo, não, vamos levar essa consciência da inteligência emocional, mas de um jeito leve. Então eu casei esses dois cenários, Rudy. Por isso que hoje eu navego por essas águas aí. Não, Mariana, muito legal pra ver que essa jornada não foi uma linha reta, né? Sempre tem ups and downs, sentimentos diferentes também, tops and flops. E hoje o seu tema, né, para pegar esse humor, para passar conteúdo, eu acho sensacional. Sim. Até gostei que você registrou esse nome, porque eu fiz na introdução a palavra consultainment, também sempre era uma palavra que eu criei. Por quê? Porque estamos num ambiente de consultoria profissional, extremamente sério. Sim. E também eu sempre teve essa sensação, eu sou um cara também mais alegre, eu gostava de contar piadas, sabe? O cara que sempre conecta as pessoas. E às vezes eu falei, pô, será que eu tô no lugar certo, né? Porque aqui as pessoas são muito números, dados e fatos sem sorriso. Mas nós, na Porsche Consulting, especificamente aqui no Brasil, a gente percebeu que, olha, você pode ser o cara mais inteligente da consultoria se você não se conecta numa forma amigável e com muito humor com as pessoas, eles não vão adaptar o conhecimento que você quer passar. Então, se você faz isso com humor, com alegria, com leveza, o cara vai falar... E é um diferencial na consultoria, hein? Um diferencial. Eu sempre estou tentando colocar isso para falar, olha, no final das contas que eu quero que o cliente fala, pô, o projeto foi bom, teve
impacto financeiro bom, mas os caras são legais. Eu gostei de trabalhar com eles. Esse é um diferencial. Eu não quero que ele fale, e é o eles LTV, foram né, sensacionais, mas arrogantes, né? Não. Que tem muito, o mercado é cheio disso. Vamos né? dizer que, assim, a média tá aí, né, Rudy? Até você falou, Mari, quando eu cheguei na consultoria, eu não conseguia. E, de fato, a gente tem um mercado na consultoria que você tem que ser sério, porque se você não for sério, você não entrega resultado. Aí você chega com um resultado, sendo legal, e tem no LTV. Não tem como. A gente tava falando isso antes aqui da nossa entrevista. O relacionamento, quando você tem essa conexão mais leve, ele é muito mais longevo. Exatamente. Você se conecta com a história, você se conecta com empatia. Você não se conecta só com o resultado. Eu acredito que hoje, Rudy, a gente tem que quebrar essa barreira. Até é legal você trazer isso da consultoria, porque de fato hoje a maior parte dos consultores, eles têm medo de parecer divertidos e falarem, pô, não tem autoridade. Até conformes, né? Algumas consultorias são tão rígidas que falam, não, sou azul ou preto, camisa branca sempre, todo dia. Não pode sair de fora, né? Eu falei, cara, não, nós queremos exatamente o contrário, nós queremos a diversidade, mais alegre, cada um como ele é, né? Usa as suas armas que você tem. Respeitando a identidade de cada um. Mas para ser outlier, tem que ter um pouquinho mais de cara de pau, né, Rudy? Porque assim... Tem que ser corajoso também. Corajoso. E eu falo muito isso dentro das organizações, muita gente fala assim, Mari, mas o cara ali brinca muito, ele não entrega. Aí eu falo, calma, ele não entrega porque ele é irresponsável. Não é porque ele é bem-humorado. Exatamente. Não é o bom humor que faz ele entregar menos. É porque o cara é responsável. Calhou dele ser divertido, ser legal. Mas a gente precisa parar de acreditar que todo bem-humorado é irresponsável. Isso mesmo. Porque ao longo do processo, a gente tem uma criação cultural. De que o líder, ele é duro, ele é sério, ele não pode brincar. Porque se ele brinca, ele não entrega. Então, a gente precisa começar a quebrar esses padrões, ser esse outlier de mostrar que a gente tem a nossa identidade, a gente se diverte, mas a gente entrega resultado. Sim, mas infelizmente, hoje ainda, Rudy, eu acredito assim, eu sempre falo, tem um colaborador que ele é muito bom, ele entrega resultado, mas ele é divertido. Sim. Tem um outro que ele entrega a mesma coisa, só que ele é sério. Quem geralmente é promovido? Depende da cultura da empresa, onde você está. A cultura da empresa. Então a gente precisa tem que bater, né, os valores. Acho que o melhor lugar, se você encontra uma empresa que os valores da empresa batem com seus valores particulares, cara, você está no paraíso. Sim. E se não, você tem uma luta diária, né? É difícil. Precisamos... Né? Você vai sofrer. É muito legal você trazer isso, né, Rudy? Porque a gente mostra que existe um movimento. Que nem você falou, Mari, não, a gente quer trazer essa conexão, a gente quer trazer mais relacionamento, porque a gente precisa fazer um movimento, porque eu acredito que ainda a gente tá contra é igual lá, das células, né, a gente tá contra o gradiente de concentração. Então, eu acredito que quanto mais a gente verbalizar, a galera que tá assistindo a gente, e a gente começar um pequeno movimento, aos poucos as pessoas vão quebrando esse padrão de que tem que seguir sempre o mesmo processo. Então, a gente trazendo exemplos, e eu falo, dá o seu show que a plateia aparece. Claro. Quando você entrega resultado, jogador bom não fica no banco, Rudy. Tá certo. Não tem como. Certo. Então, sendo você entregando resultado, o mercado vai te consumir, o mercado vai te entender, mas precisa ter resultado. Bom, ótimo ponto, vou pegar esse gancho, né? Trazer resultado, clientes, mercado chamando. Então, nos últimos 4 anos você já fez quantos clientes? 60, 70, né? Quase 100 clientes. Então, empresas diversificadas. Sim. Como as empresas abordam você? Eles vêm trazendo, nós temos um problema, nós queremos melhorar. Eu só estou tentando entender, porque consultoria, normalmente, eles têm um problema. Sim. Ou, claramente, sempre eles querem um impacto financeiro. O nosso trabalho, no final das contas, é mensurado... Números. Impacto... Indicadores. Dinheiro. Indicadores, exatamente. Como é a abordagem dos clientes de vocês? Tá. O meu é mais qualitativo. O quê? O meu ele é mais qualitativo e ele vem na parte de saúde mental, Rudy. Então, se eu transbordar isso para indicadores, é turnover, é afastamento. Então, poxa, Mari, a gente tá com muito afastamento por burnout. A gente tá com muito afastamento por ansiedade. A gente tá com muito afastamento por depressão. Perfeito. Então, são esses números que chegam para mim como um problema a ser resolvido. Então, é a porta da saúde mental que muito tem se falado. Então, principalmente a pandemia trouxe um volume maior. Esse número, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, né? A gente tem tantos recordes para bater. Sim. Olha o que a gente foi escolher. Você mostrou os números, né? Que o Brasil é um país tão alegre, mas os números que você mostrou é ansioso, depressão
os índices são muito altos, né? Sim. Então, a porta de entrada das companhias comigo é por saúde mental. Perfeito. Quando a gente desdobra, então assim, eu falo sério sem ser sério. Então, eu levo assuntos como inteligência emocional, como liderança, como comunicação, inteligência relacional de um jeito leve. Então, as empresas, elas me procuram por essa dor, mas o que elas buscam... Porque assim, tem muito palestrante, tem muito treinador falando de saúde mental. Qual que é o meu diferencial? Energia, Rudy. Ok. Então, assim, o que as empresas falam? Mari, a gente quer energia lá em cima. A gente quer levar as pessoas entrarem com humor, ser mais leve, porque hoje tá tudo muito duro. Tanto que agora passou o Setembro Amarelo, a gente falou muito sobre o suicídio. Sim. E os meus amigos de profissão falam, gente, vamos parar de falar da dor? Então, é claro que a gente precisa falar sobre suicídio, mas vamos falar mais sobre a cura? De como que a gente coloca no nosso dia a dia. Então, raiz, né? Pra cura, né? É isso. Pra gente parar de falar da dor, da patologia, da doença, vamos começar a falar como que a gente fica bem, como que a gente se mantém melhor, vamos mudar um pouco o foco. Então as empresas, elas me buscam pra de fato mudar esse spot, ao invés da pessoa ir lá ticando, nossa, eu realmente não tô dando conta aqui, eu trago pra ela caminhos de como que ela faz pra organizar melhor o dia dela, pra ela sofrer menos e ter mais energia vital. Então a minha porta é saúde mental, o problema é afastamento, turnover, é como você engaja a equipe. Então eu falo muito com lideranças de como a gente é um líder leve, que se preocupa com a saúde mental, mas óbvio, Rudy, a gente precisa falar de resultado. Sim. Não dá. Então, a grande mistura, né, que tem quando as pessoas me buscam é esse casamento que eu trago. Eu não falo só de saúde mental, eu falo de resultados também. Sim. Então, o objetivo comum da equipe tá claro? Como que é a parte operacional, job description? Você tá comunicando? Não tá comunicando? Então, eu faço esse casamento. Por isso que as empresas me buscam muito, porque eu faço casamento de saúde mental com resultados. A gente não fica só num lugar, porque no final do mês tem número pra bater. Isso mesmo. Não dá. A gente tem que falar disso. Esse fundamental, você falou, né? Depois da pandemia, acho que a sensibilidade das empresas para isso aumentou bastante. Sim. Porque antigamente, só que falar, para de reclamar, cala a boca, vamos trabalhar, né? E hoje em dia, as empresas muito mais sensíveis. Sim. E acho que a sustentabilidade das ações que a gente implementa, nós temos que enraizar com a liderança. Nós mesmos, na empresa, percebemos essa é uma nova responsabilidade, uma nova função do líder. Primeiro, ele tem que identificar, então ele tem que ter sensores para falar, olha, essa pessoa do meu time não está legal, eu vou ajudar, porque provavelmente ele não vai ter a coragem de levantar a mão, porque acha que não. Se eu vou levantar a mão, ponto de vulnerabilidade, para mim. Vou fraco, nem promoção. Inseguro. Então, o líder tem isso, e depois ele tem que ter a coragem também para definir as ações. E depois monitorar o efeito. Porque, como você falou, tem palestrantes que falam uga, as pessoas andam em cima da chama, queimado, e todo mundo E começa a semana, já era. Volta tudo normal. Você fala, foi legal, mas não teve o impacto. Sim. Então, isso é importante que depois você ensina, você traz os pontos, mas depois você tem que garantir que a liderança tem um plano que você consegue monitorar. E depois, do médio e longo prazo, como você falou, no final, indicadores como melhor retenção, menos flutuação, menos índice de doenças. Isso são os resultados que a gente sempre busca, né? Para mostrar o resultado. É porque o que acontece, Rudy, o que acontecia antes da pandemia, eu acredito que as empresas olhavam muito no curto prazo. Então, por exemplo, você investir em saúde mental, você tira do seu budget lá, coloca um palestrante, legal. Só que eles estavam entendendo que é curto prazo. Só que se você tem um colaborador saudável, isso a longo prazo, esse cara vai se afastar menos. Lógico. Ele vai usar menos o plano de saúde. Então, assim, a longo prazo isso funciona. Então, eu acredito que teve um mind shift aí das companhias para entender que a médio e a longo prazo isso é muito vantajoso. Então, eu acredito que a pandemia trouxe essa consciência. E o que você trouxe que eu achei maravilhoso do líder, Mari, né, na minha storyline de palestra que você já assistiu, eu sempre trago ambientalização, trago as referências bibliográficas e eu sempre acabo com novas atitudes. Então, o líder é o que eu falo para os RHs que me contratam. Não adianta a gente querer que o líder tenha essa consciência com a equipe se ele não tá bem. Então eu falo, a gente marca reunião com todo mundo, nunca com a gente. Então, o que a gente, como companhia, precisa enraizar na mente do líder? Antes dele cuidar da galera, ele tem que cuidar dele.
Porque a gente quer dar conta e tipo tá no assim... avião, né? Tipo no avião. Primeiro oxigênio pra você, depois você ajuda outros, não adianta. É isso, senão morre antes. Não morre antes, senão... Então tem muito líder que tá aqui, ó, sem energia nenhuma. Não, vamos lá, eu tenho que engajar minha equipe. Então, o primeiro passo é o RH entender que a gente tem que trazer um passo antes. Eu sempre, quando eu faço a trajetória de capacitações de liderança, tem alguns passos, né? A minha trilha de treinamento são os pontos finais. Sim. Eu começo pelo parênteses. Falo primeiro, olha pra dentro. A gente vai chegar com esse líder e a gente vai falar nada de liderança. A gente não vai falar nada de indicador. A gente vai falar sobre ele, sobre quais são os talentos dele, sobre como o propósito dele tá engajado aos valores da companhia, como que ele tá olhando só pra ele. Depois a gente vai pro interrogação, que é como esse cara tá se comunicando. Comunicação não violenta, reuniões eficazes. Aí primeiro com ele, que é a inteligência relacional, empatia. Depois a gente vai pra exclamação. Porque a gente já viu como ele tá bem, ele se comunicou bem com ele e a gente passa dicas comunicar com a equipe. Sim. A exclamação é momento seguro pra gente inovar. Então, como que a gente traz um ambiente que esse líder, é que você falou, ele tem consciência de entender quem não tá bem, ele tem uma comunicação pra chegar e falar assim, você quer conversar? Isso. Ele abre as portas, né? Pra aquele colaborador ter a consciência de que tá tudo bem, ele ser vulnerável naquele ponto, e ele não vai se sentir inseguro, ele não vai se sentir, vamos dizer assim, boicotado. A exclamação para trazer inovação. Só então, Rudy, eu falo sobre liderança de fato. Então, eu sempre falo pros meus líderes, você se contrataria hoje? Hoje. Quem tá assistindo a gente, você se contrataria? Porque tem muitos pontos a serem desenvolvidos. E aí tem um ponto que eu trago de autorresponsabilidade, porque a companhia claramente oferta, e hoje as empresas estão oferecendo cursos, terapias, plano de desenvolvimento pessoal. Só que não adianta se o cara não se desenvolver sozinho. Isso. Então tem as companhias precisam, de fato, trazer toda a caixa de ferramentas. Mas o líder precisa entender que ele precisa criar dele também. Sim. E saber operar as ferramentas que estão à disposição dele. Porque só aí ele consegue transbordar para a equipe dele. Então, Rudy, eu acredito que tem esses caminhos. E o primeiro, crucial, é o líder entender que ele precisa ter interesse em se desenvolver, em estar bem. Exatamente. Porque senão ele não dá conta de tocar o restante da equipe. Senão também ele vai enxergar toda essa nova responsabilidade, uma mala adicional. Mais uma, tá bom, vou fazer. Vou fazer plano de desenvolvimento, vou fazer mais uma. Não, é pra você. Você tem que crescer, se desenvolver. É porque a gente não teve ajuda. Formação, né, Rudy? Eu acredito que temos uma geração de engole o choro, uma geração que... A gente não falou de inteligência emocional. Hoje uma criança tá com um brinquedo no chão, a mãe fala... Poxa vida, o que você tá sentindo, meu filho? Por quê? Não. Por quê? Na minha época, por que tá com o brinquedo? A chinelo já... Primeiro drone que eu conheci foi o chinelo voando. A gente foi criado pra reprimir sentimento. E hoje na companhia, se você chora, você é fraco, você é inseguro, você não dá conta. Quantas vezes a gente ouviu, a vida é dura! A vida é relação, se não ralar, você não vai conquistar. Porra, é tudo que a gente ouviu. Então, nós temos uma geração de adultos hoje que reprimiu o sentimento. Sim. E muita gente que aprendeu apanhando quer ensinar batendo. Cara, não é assim o caminho. Então, a gente precisa reconfigurar esse modelo mental, de trazer primeiro a consciência para depois o cara não achar que é um fardo que ele tem que carregar. É pra ele estar bem, né? E até temos um desafio a mais, porque, padrão, os líderes são os mais velhos, já mais experientes, que cresceram na época da chinelo voador, do drone voador. E agora estão entrando uma outra geração que já cresce um pouco mais com os pais mais jovens, agora tem a sensibilidade, não pode mais bater, diferente. Agora vai ser um clash de gerações, porque os velhos falam, na minha época, antigamente, os novos já tem uma... Então você tem que... Eu acho o humor... É uma boa plataforma que conecta gerações. Sim. Porque senão você não consegue conectar. Né? Porque o cara fala, não, eu vou bater. O cara, não pode bater, eu vou entrar na justiça. Né? Então, mas humor, você fala com a leveza, acho que você cria uma possibilidade para conectar, que a gente precisa nessa fase de transição de gerações onde nós estamos. Nunca tivemos tantas gerações diferentes trabalhando juntas. Isso. Né? Então, assim, Mari, eu tenho uma grande amiga, a Rivka, inclusive, vou indicar depois para vocês entrevistar. A Rivka tem 16 anos, ela é DJ, ela tocou no mundo inteiro, em grandes palcos e tudo mais. Ela é uma menina que fala sobre essa transição. E uma vez a gente estava conversando, ela falou, Mari, a gente tem que falar desses conflitos geracionais.
Eu falei, por que a gente não altera o nome para harmonia geracional? Porque quando a gente vai falar desse assunto... Ó, Rudy. Opa, obrigado. Quando a gente vai falar desses assuntos, geralmente... Não, a gente precisa falar dos conflitos de gerações. Por que a gente já começa o assunto falando que é treta? A mesma coisa. Você fala do morte do suicídio. Não, fala no início, né? Por que a gente não tem esse olhar, né? Eu falo muito nas minhas palestras que a positividade não é você ser extrovertido. É você colocar a mente pra jogar a favor. Sim. Então, a gente não precisa costurar essas gerações com o humor da piada. Porque eu sempre falo, na dúvida não faz piada. É. A gente precisa costurar nesse humor de ter uma consciência de como que ele se sente bem. Então, quanto mais a gente conversa, mais eu entendo sua identidade, mais eu consigo me conectar com você. Sim. Então, esse ponto do humor ser a costura e a gente criar essa harmonia geracional, todo mundo trabalha junto. Então, assim, a gente tem 2 pontos, né? O que, é aquilo, não tem como. A pessoa acabou de chegar, ela tá cheia de energia, Rudy. Ela Ela tá cheia de ideia. Quer mostrar, ela quer quer aplicar mostrar tudo. serviço. Ela quer aplicar tudo ela já sabe. Ela fala, gente, eu sei de tudo. E a pessoa que tá aqui, ela já caminhou, ela já viu o percurso. Ela fala ali, ó. Já bateu a cabeça várias vezes. Aqui não, talvez aqui não. Aqui. Talvez aqui. O que precisa conhecer é esse aqui honrar o que chegou antes. Sim. E esse aqui dá chance. Porque muitas vezes ele fez vários caminhos e por arrogância ele não quer ouvir. Conseguiu. É. Ele fala assim, não, eu já testei tudo. Tu testou tudo? Né? Que é isso? Testou tudo? Então vai pra casa, porque a gente tem que ter problema pra resolver. Então eu acredito que é a gente ceder um pouco. Sim. Eu acredito que é esse equilíbrio de ouvir e falar que precisa ser feito. Então, essa pessoa que tá na ponta há muito tempo, ela precisa baixar um pouquinho a guarda pra ouvir as novidades. É. Porque às vezes é um clique que ele tá encurtando um caminho que ele não tá conseguindo ver. Então, tem um livro que chama Pense como um Monge, Rudy, que eu adoro. O Jay Shetty, ele fala a diferença de ego e autoestima. Que é esse ponto. A pessoa que tá mais tempo, ela tem um ego a proteger, a zelar, é um status. É, lógico. Como assim você chegou agora e já tá querendo saber mais eu já do que construí eu? uma carreira aqui, eu sou... Olha aqui todos os meus troféus. Tem todo um currículo. E esse cara que tá aqui, ele tem autoestima muito boa. Porque o jovem ainda não apanhou tanto quanto o mais velho apanhou. Sim. A gente vai criando, a autoestima vai ficando fraca quando alguém fala, isso aí é uma bosta, hein? Isso aí que você fez não funciona. Mas o jovem chega com a autoestima muito boa. Quando a gente tá com a autoestima boa, o nosso ego é baixo. E ao contrário acontece. Quando a gente tá com o ego alto, é porque a nossa autoestima tá baixa. O Karnal fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala, se você sabe quem você é, ninguém te ofende. Então o que a gente precisa trabalhar? Pra alta liderança, a gente precisa trabalhar a autoestima desses caras. Entender que fala assim, esse cara que tá chegando, ele não tá te ofendendo, não. Não, exatamente. Fique em paz, meu amigo. Ele tá querendo te apoiar. Baixa o seu ego um pouquinho, escuta, deixa permear e conduz. Claro. Então, pra mim, Use a favor da empresa, né? Ele traz uma energia que então, o time vai precisar, né? Essa comunicação de ceder, esse equilíbrio de ouvir e falar, que essa geração ouve pouco também, né? Sim. Ansiosa, não quero crescer, promovido. Não, eu já amanhã, não sou seu? Como assim? Entrei hoje. Eu já fiz uma vez, tá certo? Não, já sei. Então a gente precisa costurar com esse equilíbrio de ego e autoestima. Eu acredito que o humor, ele traz essa sensação. O humor é aquele que convida você pra ser você mesmo. Então se você é você, você não tá se protegendo. Você não tem vergonha de dar uma ideia idiota numa reunião. É, exatamente. E a gente constrói mais coisas, inova mais, não tem jeito. Mas agora, na sua trajetória com um portfólio gigante de clientes, e eu já vi alguns clientes eles são super abertos, estão até startups que cresceram, que já viraram empresas gigantes. Sim. Eles nasceram já com essa energia boa, mas também tem empresas tradicionais que cresceram tipo no estilo militar e querem mudar. Você já viu alguns que também teve muita resistência, falaram, pô, Mari, ajuda, você fez, mas você percebeu, olha, falta alguma coisa, temos que trabalhar um pouco mais, porque eu estou sentindo, vocês fazem porque está na moda, o que vocês... Mas você sentiu que eles são um pouco resistentes. Como você muito aborda? Não, nossos clientes também. Nós temos vários clientes que falam, não, temos que fazer, mas na hora de fazer mesmo, é sempre, sempre fizemos assim, não podemos mudar. Não são tão flexíveis a mudança. Exatamente. Eu tenho muito, Rudy, assim, eu até brinco, eu falo, meus amigos são palestrantes de vendas, cara, chega lá na reunião, palestrante de vendas, olha o currículo dele, incrível, não tem muito o que negociar. Olha, aqui tem uma palestrante de humor, pera! Deixa eu investigar a vida dela aqui. Então, assim, eu sei que eu, Mari, eu tenho uma resistência maior. E é natural. Sim. Mas como que eu trabalho com os mais inflexíveis? Resultado, Rudy. Tá. Não tem como. Então, por exemplo, um cliente que é mais flexível, eu não tenho que provar muita coisa.
E ali dentro também, com os líderes, eu não preciso trazer tantas referências bibliográficas. Sim. Com os mais inflexíveis, eu preciso provar por A mais B. Sim. Então, assim, com esses que são mais inflexíveis, a minha dose é menor. Sim. Então, é claro, eu, Mari, por rapport, dependendo da audiência, eu subo mais ou eu subo menos. Sim. De energia pra ir galgando o espaço. Mas para essas pessoas que são mais inflexíveis, até em qualquer negócio, traga referências de fora. Então eu trago cases de empresas lá fora, eu trago números de empresas lá fora, eu trago cases de sucesso aqui dentro. Então, ó, essa empresa, ela implementou a felicidade, olha o que ela colheu. Essa empresa aqui começou criando esse... E olha toda a colheita que ela teve. Então, para esses que são mais resistentes, Rudy, eu abuso de referências bibliográficas e cases de sucesso para mostrar para ele que ele tá no caminho. Eu sei que o caminho vai ser mais longo. Muitas vezes um pouco mais desafiador. Porque as pessoas tendem... Não, imagina, não funciona. Não funciona. Eu quero ver. Me prova. Isso mesmo. E aí eu sou aquela criança que prova. Não, é ótimo. Eu acho que esse é o caminho. Essa é a combinação perfeita, porque se você falar humor lab, com certeza algumas empresas tradicionais falam, pô, a gente não precisa de um palhaço aqui, cara. O que é palhaçada, né? Fazendo piada. A gente não precisa disso. Mas, né? Você fala, ok, não, mas nesse lado você tem que trabalhar com números, dados e fatos. Indicadores da retenção, sabe, né? Isso engajamento, retenção. Outras são os success cases. Sim. Eu lembro, até hoje, né, com nossos clientes, eles pedem referências, ou até contato. Não, eu vou ligar um cliente de você, eu quero ouvir dele direto. Então, nesse lado, você tem que trabalhar. Isso funciona. Mas isso mostra que esse Humor Lab, ou essa plataforma que você usa, é uma coisa séria, só mais leve com humor. Então, essa é a ideia que as pessoas têm que entender, né? Porque eu falo muito que dá pra gente falar sério sem ser sério, Rudy. Isso. E que o meu bom humor não anula as minhas competências. Exato. Boa. Então, assim, a gente pode ser mais leve no dia a dia. É o que eu falo, não tem nenhum benefício de você encarar a vida um problema de mau humor. Eu não conheço ninguém que liga pra você, Rudy, você tem um consultor bem mal-humorado que eu tô precisando aqui de ajuda na reunião? Uma massagem de leveza em cima dele, pra ele amolecer. Ninguém fala assim, Rudy, você conhece alguém bem mal-humorado que eu preciso de ajuda aqui pra um cliente e eu preciso que venha alguém de mau humor hoje? Não tem benefício. Não tem. Então, assim, a gente precisa começar a quebrar isso. Porque o que acontece, Rudy? A gente hoje, o adulto, a gente tem uma linha de padrão de que é chique ser sério e ser estressado, né? Sim. Como tá sofrendo uma loucura, minha agenda, não tem um tempo pra nada. A gente começou a colocar isso como status. Sim. Então, o status, um executivo estressado é status. Isso mesmo. A gente tem que mudar isso. Como assim? Uma vez eu tava cortando o cabelo 3 horas da tarde, numa terça-feira, Rudy. Como pode? Como assim, pode, né? Vida de empreendedor, gente, é isso. E aí o cabeleireiro lavando minha cabeça, ele falou, correria, né? Minha cabeça ficou, gente, como assim, né? 3 horas da tarde, eu cortando o cabelo. Aí eu virei pra ele e falei, não, eu tô de boa hoje. Rudy, você viu a tela azul nele, assim. Ele ficou... Ele não tinha nem o que responder, porque a gente tá tão acostumado. Ele queria um elogio, né? Um elogio. Você tá estressada, né? Correria, olha só que empresária de sucesso. Uma correria, não, a vida tá ótima, tá tranquila. A gente tem que começar a mudar. Parece a Alemanha. Na Alemanha tem uma piada, agora por favor. O maior elogio para uma dona de casa na Alemanha é: você parece cansada, né? Olha isso! Cansada de trabalho. Maior elogio. Nossa, trabalhando muito. É isso, a gente tá trazendo isso pro dia a dia. Isso mesmo. A gente colocou status, tá estressado. Pô, você tá treinando? Não tenho tempo pra treinar. As pessoas começaram a colocar isso como status positivo. E isso é um status negativo. A gente tem que ter, sim, espaço na nossa agenda pra nossa família. A gente tem que ter, sim, espaço pra não fazer nada. A gente tem que ter espaço pra treinar. A gente tem que ter espaço, porque isso é bom humor, é a sensação de bem-estar. Isso mesmo. Então, quando a gente fala que o mal-humorado é chique ser mal-humorado. Sim. A gente tem que mudar isso, gente. O que é isso? Não, a gente não pode achar que é elegante ser estressado. Porque o estresse é patológico, é uma doença. Você vai colher maus frutos. Então, eu falo, gente, a gente precisa começar a dar o exemplo. Líderes como você, eu, Mari, que tô capacitando lideranças, eu falo, líderes, a gente precisa, como líder, liderar esse movimento. Isso mesmo. A gente precisa dar o exemplo, porque a gente tem uma cultura de que, se você for pensar nos filmes, nas novelas, nos livros, os líderes estão sempre mal-humorados, estressados, correndo, eles não têm tempo, eles não cuidam da saúde. A gente criou esse personagem, a gente precisa começar a criar um novo estilo de liderança e dar o exemplo com resultados. Porque realmente a organização imita
Primeiro, o imita tempo o todo. líder. E se você tem pessoas de boa que estão entregando, mas estão de boa, você cria uma inveja dentro do time. Então é um câncer, né? Eu falei, o cara que está precisando tá inveja. Você está sempre de boa. Eu falei, E aí? Essa é a ideia, felicidade incomoda. Acho que o líder tem que promover mais nesse lado e não de outro lado, né? O exemplo de estar bem, estar leve, com saúde, se divertindo. Sim. A gente prefere estar numa reunião com todo mundo conversando. Leve, a gente precisa entrar numa reunião, tá todo mundo assim, ó. Que eu falo que é cara de pum preso, Rudy. A pessoa tá assim, ó. O tempo todo, né? A gente prefere um ambiente mais leve. Então, por que a gente não tá criando esse ambiente? Por que a gente não promove esse ambiente? Então, como líder, como RH, principalmente, eu falo muito com head, com diretoria, a gente precisa dar o exemplo de que tá tudo bem você ser leve. Porque nós somos, sim, o espelho da equipe. Então, trazer essa responsabilidade claramente, com consciência, com referências bibliográficas, mostrando os resultados, a gente vai criando um mundo melhor. Maravilha. Não tem como. É a bandeira. E agora, olhando para frente, Mariana, o que você planeja para você também, o futuro, né? Uma pergunta é, com essa passagem do Disney, Dalai Lama, quais são os exemplos que você tira para você, né? Para olhar, ou talvez falar, no futuramente eu quero fazer mais uma coisa para aprender, porque a vida é uma jornada de aprender, né? Nunca pode parar. Não. Então, qual seriam os próximos, eu estou pensando me desenvolver mais nessa direção, que são exemplos que eu gosto, que eu adoro, que eu quero me conectar, talvez, para acrescentar mais também na minha competência que eu posso passar para meus clientes. Hoje, eu participo de muitos grupos de empresários, né, Rudy, assim. E eu vou, os masterminds, eu vou navegando. E nesse último ano, Mari, naveguei, como eu falei, no B2B, grandes empresas, eu entrei em grandes negociações. Sempre, quando eu comecei a Humor Lab, as pessoas falam, Mari, ninguém vai te contratar. Mari, humor, Mari, por que é isso, Mari? Vai passar vergonha. Rimos, eu entrei nas maiores empresas hoje, tô nos maiores eventos de RH. Então, o meu business de B2B, a minha entrega de CNPJ ali com grandes corporações tá indo super bem. Ótimo. Rodou. Então agora o meu próximo passo é vamos dizer assim, a escala B2C. Então como que eu transfiro toda essa consciência para levar ali para um CPF? Então hoje eu tô indo das organizações, acabei de entrar num curso que é de marketing digital, para entender como que eu escalo essa parte agora para o CPF. Então, vou me posicionar para massificar a comunicação, então da positividade sem ser a positividade tóxica. Então, os próximos caminhos acabei de registrar um outro nome que é Humor Universidade. Que é criatividade sem fim, né? Criatividade sem limite. Trabalhar na Disney acabou comigo, Rudy. Uma boa escola. Uma boa escola. Então, eu acabei de registrar uma universidade. Eu vou trazer profissionais que são leves, que têm uma linguagem mais leve, que levam conteúdos importantes. Então, a gente vai criar uma universidade para as empresas. Mari, acabei de registrar também a gente vai lançar agora em novembro. Aquela furo. Eu registrei a Neurohappiness, porque eu queria combinar felicidade e neurociência, porque eu sou pós-graduada em neurociência. Fiz uma parceria com uma neurocientista incrível, a doutora Thaís. E agora em novembro a gente lança uma pós-graduação, que a gente vai envolver negócios, felicidade e resultado, né? O business para as lideranças. Então, estamos lançando a Neurohappiness agora em novembro. E Mari indo pro B2C, entendendo como que eu escalo isso. Então, vou criar o Pra Cima Summit, que é um encontro ali anual pra gente falar de todos os pratinhos. Porque o bom humor, né, Rudy? A gente precisa falar de relações. A gente precisa falar de dinheiro e carreira. A gente precisa falar de, vamos dizer assim, da alma, né? Da espiritualidade. Não com religião, mas de acreditar em algo, dessa respiração. E a gente precisa falar das saúdes. Então, Mari, indo pra esse lado, quero levar todos esses pratinhos pra gente trazer esse equilíbrio. E na minha vida pessoal, estou equilibrando o pratinho da saúde, porque eu engordei 20 quilos na pandemia. E agora tô organizando a minha vida, então voltei a treinar, tô mudando a alimentação. Mais saudável, alimentação. Mais saudável, então tô com um nutrólogo, tô fazendo os meus pool de minerais. Eu estou entendendo fazendo essa engenharia reversa da saúde para construir e levar esse apoio agora para colocar. Eu falo que a minha live, eu tenho uma live toda quarta-feira de manhã, que chama Amanhã Pra Cima. Eu falo, gente, aqui a gente fala de um tema, discute um tema e coloca energia onde? Lá em cima. Lá em cima. E pra gente ter energia vital, só tem um lugar. São todos esses pratinhos. É diversão, família, fé. Então, o meu caminho pessoal agora é entender como que eu faço esse equilíbrio. Que não funciona, uma hora cai um prato, outra hora cai o outro. Mas eu preciso navegar
por esse domínio, essa consciência de mais essa estrutura. Não, acho que esse é um ponto também muito importante que você falou. Todos esses segmentos de vida são conectadas. Sim. E não adianta você pegar foca lá, saúde física. Não, vou na academia 5 vezes. Cara, não adianta, porque tem tantos aspectos em paralelo e você tem que, de alguma maneira, gerenciar todos e cuidar de todos. Sim. Claramente não em extremo, cada um, mas você tem que olhar. Porque se for no extremo, um vai cair. Um vai cair. Exatamente. Eles coexistem, né, Rudy? Sim. Eu aprendi isso ao longo do processo, assim. Nesse processo de pandemia, eu, Mari, às vezes faço 5 cidades em 4 dias, assim. Eu acelerei a carreira e meu pratinho da saúde caiu. Então eu entendi que eu tenho que diminuir um pouquinho aqui, subir um pouquinho. É um fade in, fade out pra coexistir. É um DJ com pulso. Olha só! Olha aqui, você regula um pouco aqui, mas DJ. tem que olhar em todos os botões. Adorei, é um DJ. Não, é o DJ bom. da vida. DJ da vida. Novo livro, hein, gente? Vamos escrever esse livro, DJ da vida. Vou ajudar. Não, Mariana, tô super feliz que também essa empresa de você também tá crescendo. Sim. Né? Talvez com pessoas, mas com a multiplicação para jovens, uma universidade, pós-graduação, porque acho que esse mundo cooperativo e o mundo real também, eles precisam mais dessa leveza, né? Nesse mundo que a gente vive, sem ser palhaços, né? Porque a gente consegue transportar conteúdos bem importantes com uma leveza e com um jeito que as pessoas gostam. Eu tenho esse convencimento que todo mundo gosta de humor. E não existe ninguém que fala, não pode. E os palhaços têm o lugar deles também. Os palhaços têm o lugar deles. Eles têm. Vamos falar que eles gostam de palhaços, eles são maravilhosos. Sim. Mas eu acredito que pro corporativo, a arte precisa vamos dizer assim, transitar com os negócios. Isso mesmo. Então é casar essa arte com entrega, com resultado, com os indicadores, trazer essa potência também pra falar assim, a gente brinca, mas a gente entrega. Exatamente. Eu acho que é esse casamento ali de existência. Muito bem. Mariana, muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa. Eu sou um fã de você. Eu achei uma alma gêmea com consultainment e humorologista. Acho que amanhã vou registrar consultainment. Por favor. Porque senão alguém vai... Esse é um grande curso, um grande livro. Isso. Já põe a data Fica aí. A dica. Fica Excelente livro. Excelente livro. Mas estou super feliz que esse tema tá crescendo. Somos parceiros. Sim, vamos juntos. E vamos fazer coisas juntos no futuro. Sim. Estou muito feliz para ver seu sucesso. Gente, muito obrigado pelo assistir a gente. E você sabe, o próximo episódio vai chegar. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Tchau, galera!